Boa noite, pessoal. Vou acertar a câmera aqui. Franco Ghisetti, partindo para a aula número 3 do curso de cartomancia. Hoje é sexta-feira, 27 de março de 2020. Não importa a data que você está vendo esse curso. Esse curso você faz a hora que você quiser, tá? Nós estamos na terceira aula, então já tem duas aulas anteriores, né, que nós já fizemos. Há mais de 30 anos eu trabalho com consultas de tarô, consultas de baralho cigano. Há 38 anos eu estudo cartas. Eu decidi nessa época que nós estamos em quarentena, por causa do coronavírus, né, coronavírus, ou vírus doidão, fazer esse curso gratuitamente, oferecendo a vocês essa oportunidade de conhecer um pouco sobre a cartomancia. E o que é a cartomancia? Na verdade, cartomancia é ler qualquer tipo de baralho, né? Tarô de Marselha, tarô cigano, tarô egípcio, qualquer tipo de cartas, né? Só que nós vamos, na verdade, aprender a jogar as cartas comuns, né? Que é a mais tradicional, mais antiga, mais mística, né? Ser cartomante, né? Tem toda uma mística por detrás, né? E hoje, gente, eu ia falar sobre como consagrar, mas eu vou deixar para segunda-feira, porque as aulas são de segunda a sexta, às 21 horas que eu publico o vídeo, né? Hoje eu resolvi falar sobre a história das cartas. Eu queria fazer uma coisa mais light, não vou me aprofundar, falar as cartas, de onde que vieram, etc. Eu vou falar um pouco de lendas, um pouco do que a gente lê, viu, e falar de história, origem de cartas é falar a história, origem do tarô, né? Mas, Franco, o que é o tarô, na verdade? O tarô, eu estou aqui com uma mesinha aqui do lado, né? Vou ter que ir e voltar. Caiu uma carta, não vou pegar a carta. Isso aqui é o tarô. É o famoso tarô de Marselha, tá? O tarô de Marselha é o que mais a gente conhece, que a gente mais ouve falar. Tarô de Marselha e o tarô egípcio, né? E o tarô de Marselha é a base de todos os tarôs que existem no mundo hoje, tá? Só que o tarô de Marselha, a gente tem notícias dele mais ou menos na França em torno de 1770, 80, né? Na verdade, o tarô, cartas do tarô já são conhecidas desde lá de 1200, 1100, 1200, 1300 na Europa. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre isso, a origem, um pouco de lendas. Mas antes de falar sobre isso, gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Franco Ghisetti. A nossa proposta aqui é ensinar cartomancia a vocês gratuitamente. É óbvio que em contrapartida eu vou divulgar os meus trabalhos, como por exemplo, faço consultas de tarô, faço consultas de baralho cigano, dou cursos de tarô cigano, dou cursos de tarô de Marselha. Hoje, por causa da quarentena, né, eu tenho saído muito pouco aqui do meu apartamento, né, aqui de casa, aqui em São Paulo. Mas eu estou trabalhando normalmente, gente. Essa semana eu atendi várias pessoas via Skype, via WhatsApp, via telefone, normalmente. Então, se vocês quiserem fazer consultas de tarô e baralho cigano comigo, querem falar sobre consultorias de Feng Shui à distância ou mapa numerológico, por favor, fale comigo pelo meu WhatsApp. Meu WhatsApp 11 993 69 5791. Eu vou passar as informações de como são esses trabalhos e os valores. Tá? Isso eu estou falando do meu trabalho. Isso aí é o famoso, dentro do curso você tem a parte da propaganda, ok? Bom, então se você quiser falar comigo sobre como são as consultas e valores, WhatsApp 11 993695791. Quer fazer cursos à distância nesse período? Você que está em casa, você que está querendo fazer alguma coisa, nós temos uma proposta de dar um curso à distância de tarô e um curso à distância de baralho cigano. Para isso você tem que ter ou o tarô ou o baralho cigano. Se você não tiver, não temos como fazer. Eu não tenho como mandar porque também não tem onde comprar, não tem. Como é que são feitos esses cursos? Que nem aqui, por videoconferência, só que é ao vivo e em cores. A gente vai marcar um horário, vamos dividir durante os dias, né? Sei que a sua agenda deve estar lotada, né? Visitar a cozinha, visitar o quarto, desmontar o armário, etc. Mas, ok. E nós estamos fazendo um preço bem abaixo do preço normal, né? Porque também é uma forma da gente
fazer com que as pessoas façam o curso, né? A gente minimiza o valor, não vamos fazer de graça, esses cursos não são gratuitos, só o curso de cartomancia é gratuito, tá? Já falei nos outros vídeos, vou falar de novo. Vou preparar uma apostila para esse curso. Nas próximas 2 semanas vou fazer essa apostilinha. Essa apostilinha, ela vai, quem desejar, ela vai ser cobrada. Tá? Eu vou cobrar R$20 por essa apostilinha que eu disparo via Word, mando em arquivo Word, ok? Bom, meu site é o almaserena.com.br, mas hoje nós temos uma surpresa. Qual é a surpresa? Para quem desejar, né, nesse momento que a gente precisa de oração, a gente precisa ter forças, a gente precisa ultrapassar, melhorar a autoestima, além dos vídeos que eu tenho feito, além desse curso, eu vou já disponibilizar uma coisa para vocês em arquivo Word. As pessoas que desejarem podem me pedir, me solicitar esse e-book com mais de 40 orações que eu preparei. Toma cuidado, gente. Antes de mais nada, eu não fui eu que escrevi as orações, não, tá? Eu simplesmente escrevi 40 artigos. Isso é muito mais que eu escrevi, mas eu selecionei 40 artigos para falar sobre algo. Então, por exemplo, aqui você tem, vou pegar um aqui, ó. Aqui tem quais são os artigos, as orações, perdão. Por exemplo, oração do perdão, oração para ter uma vida nova, oração para engravidar, oração para quebra de maldição, oração para abençoar o lar. São mais de 40 orações que estão aqui. E isso você vai receber gratuitamente se você quiser. Como é que você vai fazer? Simples. Você vai, tá aqui, ó, eu vou mandar esse arquivo para vocês. Putz grila. Só um segundo. Voltei. Tive que parar o vídeo. Vou tudo quanto as cartas que eu tinha arrumado aqui do lado. Vou. Porque esse sem vergonha que eu vou mostrar aqui. Vem cá. Vem aqui agora. Você vai vir aqui. Esse sem vergonha aqui, ele saiu voando. Ele pulou em cima da mesa. Só voou carta pra tudo quanto é canto. Ele ficou de castigo. Você mesmo. Ai, como ele. Gente, vocês não sabem o que esse cara aqui apronta. Mas tudo bem. Fiquei bravo, mas fechei a porta, mas abri em 2 minutos. Já está tudo arrumadinho aqui. Vamos continuar. Vamos lá, gente. Estava falando. Então, você que quer receber o e-book com 40 orações, é muito fácil. É gratuito, ponto. Como é que você vai fazer? Você vai mandar um zap para mim com o teu nome, teu e-mail, tá? Primeiro nome, e-mail e fala, Franco, eu quero receber o e-book. Eu quero receber o livrinho de orações. Pronto, mais fácil assim. Eu disparo amanhã para você, para o seu e-mail. Você que fizer isso, você vai entrar numa lista de transmissão que eu vou preparar para você ficar recebendo as minhas novidades. É isso que a gente vai fazer. É só uma pequena troca. Não quer receber? Beleza, mas é gratuito. Fechou? Fechou. Bom, vamos começar. Então, falar sobre cartas, a história da cartomancia, a gente não tem uma referência concreta. Como assim não tem uma referência concreta? A gente não sabe de onde veio, mas a gente sabe que é mais antigo, é tão antigo quanto a humanidade, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma referência, isso é muito ligado ao tarô. Se sabe que uma possibilidade é que a cartomancia, né, as cartas do tarô, elas são intimamente ligadas ao tarô. As cartas que a gente usa na cartomancia, elas estão intimamente ligadas ao tarô. Como assim? No tarô, quando você vê esse tarô aqui, esse é o tarô arcanos maiores, mas você tem os arcanos menores. Os arcanos menores nada mais é do que o jogo de baralho, tá? Com os naipes. Tá? Então a gente tem só que depois teve uma divisão, aí tem muitas possibilidades, tá? Falam muito que os ciganos separaram os arcanos menores, né? E transformaram em cartas comuns, que era mais fácil a leitura. Porque o que acontece? No Antigo Egito, muito tempo lá atrás, existe o livro de Tote. O livro de Tote, ele nada mais é que ele fala sobre livro de Tote, tábuas de esmeraldas, Hermos Trimegistos. Quando você pega o tarô
eles falam que quando você entrava em determinado templo, que eu não me lembro o nome, você tinha 22 estátuas, que eram 22 etapas feitas de esmeralda. Cada etapa significava um crescimento quando a pessoa entrava nesse templo, vamos dizer assim, para ser preparada para ser, entre aspas, um sacerdote. Tá? Então existem muitas histórias e dizem que esse conhecimento dessas esmeraldas está no livro de Thoth. Tá? E no livro de Thoth, todo o conhecimento do livro de Thoth está sintetizado no Arcanos Maiores do Tarô. Tá? Uma divisão clássica que nós temos é o seguinte: os 4 ases, que são os arcanos menores, eles podem ser caracterizados como divisões de castas. Por exemplo, divisões da sociedade. Por exemplo, esse aqui é o espada, rainha de espada. A espada seria o exército. Esse aqui é a rainha ou a dama de paus. Paus seria o comércio, o comerciante. Ouro representaria o poder do rei. Seria o rei, a realeza. E deixa eu pegar aqui uma rapidamente. Copas, que é o coraçãozinho, representaria o sacerdote, as religiões. É uma divisão de castas que você tem na sociedade. Toda a sociedade você tem o povo, onde estão os comerciantes, vamos colocar assim, você tem o exército, você tem os sacerdotes e você tem os líderes. Aqui no caso são os reis, imperadores ou faraós. Tá? Então você tem uma possibilidade de que as cartas sejam do Antigo Egito. Existe uma referência também, tá? Uma das referências que a gente tem sobre cartas, não estou falando que veio do Egito, também não é uma certeza, é uma possibilidade, tá? Uma outra possibilidade é que a gente tem uma referência sobre cartas, não obrigatoriamente a nossa cartomancia, a gente tem uma referência de cartas, jogo de cartas, na China. Em 1678, existe a história de um oficial do Império, Huensong, que ele tinha uma espécie de jogo de adivinhação e previsão que ele havia inventado. E este jogo era formado por 32 tabletes de marfim com marcação que relacionavam vários temas como céu, terra, homem e a própria sorte. Isso é uma referência, tá? Outros eventos relacionados com a cartomancia foram encontrados na China, como o surgimento de rústicas placas de cobre e prata que possuem gravações e desenhos numéricos correspondentes aos naipes atuais. E depois essas placas rústicas foram reproduzidas em papel, originando o antigo baralho de cartas que hoje é conhecido. É uma probabilidade. Tá? Existe uma forte corrente que fala, ou uma lenda que fala, que as cartas vieram do Oriente. Não obrigatoriamente da China. Mas a gente sabe que quem trouxe as cartas, ou que pode ter trazido as cartas, foram os ciganos. A gente sabe que os ciganos eles são muito bons para ler sorte, né, as mancias, né, e magias também. Os ciganos, eles trouxeram, uns falam que eles trouxeram da Índia, da região da Índia, outros mas pode ser também que seja da China. Eles trouxeram as cartas para o Oriente Médio e depois trouxeram para a Europa. Há uma possibilidade, tá? Não é uma certeza, é uma possibilidade. Mas a cartomancia, como a gente conhece, ela é muito forte na Europa. Aí começa a cruzar o tarô com a cartomancia, tá? Por exemplo, temos referências de jogos de cartas a partir de 1200, né? A Europa passou a receber inúmeros e crescentes viajantes de todos os lugares. Ocidente ótimo, do Oriente, da China e etc. A abertura das rotas entre os países do Mediterrâneo, Ásia e Extremo Oriente, possibilitou aos comerciantes trazerem mercadorias para o Ocidente, tendo esses a oferecer material exótico de países muito distantes, como Índia e China. Bate com a história do povo cigano, né? Estabelecendo mais tarde relações comerciais também com países islâmicos, árabes, de modo que fica praticamente impossível saber de onde que veio as cartas.
A história necessita de provas e registros para montar uma história. Já na Inglaterra, a gente já começa a ter alguns dados históricos. Já na Inglaterra, não fizeram os segredos do conhecimento de cartas, tanto que em 1230, o Sínodo de Worcester proibia os cavaleiros de jogos de cartas que chamava de rei e rainha, porque era coisa do demônio, jogo de azar. Tá? No século XV, as cartas foram alternadamente condenadas e aprovadas por chefes de Estado e pela Igreja, tanto na Inglaterra como em toda a Europa. Com o passar do tempo, a França, Itália e Inglaterra, as cartas se tornaram tão populares quanto eram famosos na realeza e na corte. Quer dizer, a corte e realeza adoravam jogar cartas. Tanto jogar, como ler cartas. Por isso que se levou a crer que a sua origem viesse da corte francesa. Consta a história que as cartas foram introduzidas nos círculos reais em 1390 por Carlos VI, que estava visivelmente com problemas mentais, e para tirar de terríveis crises de depressão, Odete, sua adorável e atenciosa amante, cantava, tocava a harpa e lia para ele, além de estar sempre à procura de novos entretenimentos. Foi quando ela ouviu falar que em Paris havia um novo e fascinante jogo trazido à cidade pelos ciganos. Esse texto eu vou colocar na apostila do curso. Trata-se de um jogo de cartas estranhas, algumas numéricas, outras com figuras de reis e rainhas orientais, que dispostos de diversas combinações, divertiam e intrigavam os participantes. Desejando continuar a entreter o rei, Odete mandou buscar uma série de cartas mas antes que permitir que o Carlos VI as visse, fez um artista da corte decorar o baralho especial com ela mesma. Claro, né? Bonitinha a menina, né? O rei se recuperou temporariamente, mas neste ínterim ordenou que todos tomassem conhecimento dos poderes da magia das cartas. Desde então, as cartas passaram a ser conhecidas como cartas da corte ou figuras. Tá? Demonstrativos financeiros de 1392 da corte francesa tem como registro um pagamento da soma de 3 baralhos de cortes feitas à mão. E por aí vai a história, né? Por aí vai. A gente tem aqui referência do Carlos IV, em 1463, na Inglaterra, que proibia a importação de carta. A Elizabeth I, em 1551, 1603, as cartas conseguiram ter espaço novamente. Dizem que o seu conselheiro, John Dee, decifrava o futuro do Império Britânico pelas cartas. Bom, mas eu quero chegar agora no mais próximo que a gente tem atualmente, que mais difundiu cartas, que é a Madame Lenormand, né? Madame Lenormand, que ela era uma esotérica francesa de 1772 com poderes fantásticos. Ela era uma das melhores cartomantes e divinatórias da época. E a gente tem que aí surge o baralho cigano. Dela a gente tem dois baralhos. Tá? O grande baralho Lenormand, esse aqui, eu vou tentar pegar. Tá? Esse aqui é o grande baralho Lenormand, foi o grande baralho que ela usava. É um baralho cheio de simbologias, eu não sei ler. Eu tenho ele na minha coleção, tá? Que é o grande baralho que ela usava para revelar o futuro de tudo. Diz que Napoleão passou com ela, Robespierre é um dos cabeças da Revolução Francesa passou por ela e previu a morte dele, tá? Ela era muito conhecida, era uma cortesã que lia o futuro, tá? Desse baralho aqui, ela era muito popular, muito conhecida, as pessoas admiravam, o povo admirado. Surgiu o famoso baralho cigano, o pequeno baralho Lenormand, que a gente conhece. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. Tadinho, tá tão batido esse aqui, esse baralho. Ó, esse aqui é o grande baralho Lenormand, pequeno baralho Lenormand, tá? Esse aqui eu ganhei de uma aluna muitos anos atrás. Esse aqui é o pequeno baralho Lenormand. Não sei se é original, tá? Mas é lindo esse baralho aqui. Esse baralho é francês, tá? Que deu origem ao baralho que a gente compra em qualquer lugar. Tá? Hoje existe várias repetições, tá? E
Com certeza o povo gostou, o povo adquiriu, e os ciganos, com a sua destreza, inteligência e misticismo, espalharam pelo mundo o tarô cigano, baralho cigano, que eu adoro jogar, mas também continuaram usando o baralho comum de cartomancia, tá? Bom, mais ou menos isso. Aí você tem, de 1800 para cá, você tem vários tarôs aparecendo, vários oráculos aparecendo, a cada dia existe milhões de oráculos. Eu não conheço nem um milésimo dos tarôs que tem no mundo, tá? Mas uma coisa eu sei, existem várias formas de mancias, como eu falei na primeira aula, beleza? Então, tem um pouquinho disso. Se você quiser, joga na internet, coloca lá História da Cartomancia, Origem da Cartomancia, vai aparecer esses textos que eu peguei por aí, tá? Mais ou menos isso, tá? Hoje em dia eu posso dizer que existem 3 formas de ler cartas. Usar o tarô, aí pode ser tarô de Marcela, tarô egípcio, tarô mitológico. Existe o baralho cigano, tá? Que é muito forte, e existe a cartomancia. Tá? Se bem que eu acho que a cartomancia, não sei se ela está tão forte ainda hoje, né? Se aparece. Eu acho muito mais o tarô e o baralho cigano. Mas a cartomancia é muito interessante. É o curso que a gente vai continuar aprendendo aqui. Na segunda-feira a gente volta com a aula. Não sei o que eu vou fazer, não vou ficar falando o que eu vou fazer na próxima aula, que eu mudo de ideia. Tá? Como bom libriano que eu sei, eu sei e sou, prefiro não dizer o que eu vou fazer. Tá? Lembre-se, o curso não tenha pressa. Vai com calma, respira fundo e é nóis. Fechou? Um abraço a todos, ótima aula. Quer fazer consultas de tarô comigo? Quer fazer consultas de baralho cigano com o Franco, que sou eu? WhatsApp 11 993 69 5791. Ok? Quer receber essa apostila? WhatsApp 11 993 69 5791 e a gente faz. Eu mando para vocês. Mando o nome. Franco, eu quero o e-book de orações, o livrinho de orações. Eu mando a partir do sábado ou domingo, ok? E mando o e-mail também. Um abraço a todos, tchau, fui.